Olá, pessoal de Volta ao Evangelho de Cristo, tudo bom? A gente voltou a gravar porque os assuntos que foram pedidos lá no Face foram bastante relevantes, desculpa, foram bastante relevantes, só que acabou que, fazendo os estudos deles, a gente descobriu que um deles daria, na verdade, seria a raiz para todos as outras discussões. Então, essa sequência de vídeos agora, que a gente vai fazer exatamente seguindo o que todo mundo pediu, né? E a gente vai começar hoje com o ateísmo cristão. Parece esquisito, né? Mas acredite, existe mesmo pessoas ateístas dentro da igreja. Essas pessoas frequentam igrejas, elas, elas dão dízimo, elas participam até de ministérios, mas elas são ateístas. Elas não creem em Deus como Deus é. Não creem que Deus possa fazer milagres, possa realizar alguma coisa, possa intervir na história de alguém. Eles não creem nessa situação. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, como surgiu isso, né? E como que a gente pode enfrentar isso como igreja hoje. Tem vários pontos que levam a pessoa a ser ateísta dentro do cristianismo. Uma delas, que é o que a gente vai estar abordando hoje, se chama conformismo. O conformismo, ele traz para a pessoa a seguinte sensação, né, como é ensinado. Você tem que aceitar o outro como ele não se importa com o pecado do seu irmão, não, se o seu irmão cair, se levanta, tudo isso é bíblico. Porém, a Bíblia também fala que quando uma pessoa cai, você deve ensiná-la a andar no caminho correto e deve chamar a atenção dela no amor para que ela não cometa aquele mesmo pecado. O problema é que hoje nós temos pastores que incentivam as pessoas a continuar andando errado. Em Romanos capítulo 12 fala que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, né, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não se transforma, ou quem não transforma o seu pensamento, não pode conhecer a vontade de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Se você não se transforma ou não se propõe a transformar o seu entendimento, você não vai ter a vontade de Deus. Então é mais ou menos assim. É interessante que hoje alguns pastores cedem à pressão do mundo. Jesus, quando veio a esse mundo, ele não cedeu à pressão do mundo. Ao contrário, ele pressionou pelas atitudes que ele teve para que o mundo o aceitasse e o mundo entendesse quem ele era. Muito bem. Hoje, a igreja trabalha ao contrário. O que acontece? Olha, nós precisamos ganhar. Vamos lá, vamos colocar uma coisa. Os caras maconheiros, os caras, sei lá. Você precisa ganhar alguém que tem uma atitude totalmente esquisita. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer igualzinho Paulo. Nos fazer de judeus para ganhar os judeus, nos fazer de loucos, principalmente frisa essa frase, né? Nos fazer de loucos para ganhar os loucos. Só que se esquecem do restante dessa história, do versículo. Mas diz lá, não me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de judeu para ganhar os judeus, mas nunca me tornando um deles. Esse é o problema. E esse é o ponto. Hoje existem pastores que simplesmente incentivam para que você continue no lugar onde você está. E não é essa a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Então vamos ver. Se a Bíblia estiver errada, né, se de repente esses pastores estiverem certos, a Bíblia deve estar errada. Porque a Bíblia fala que quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. Eles continuaram a pescar? Não.
né? Você imagina que loucura que foi a família, tal, aquela coisa toda. Mas eles sabiam qual era a missão deles. E a missão era levar o evangelho de Cristo. Mateus era cobrador de impostos. Ele continuou a cobrar impostos? Não. Esse é o conformismo que hoje entrou dentro das igrejas. Então, um cara tá lá, sei lá, tem um emprego lá no jogo do bicho, né? Alguns pastores hoje falam, não, continua no lugar onde você está porque você vai influenciar. Só que ninguém pode influenciar algum lugar se não estiver cheio de alguma coisa. Você só pode dar daquilo que você é cheio. E como que um novo convertido pode permanecer em santidade num lugar assim? Não há como. Então, leva as pessoas a fazer o seguinte, e fazer em pé de igualdade pecado e Bíblia, pecado e Deus. Não, tá tranquilo. Eu sirvo a Deus, mas eu posso fazer isso aqui. Até porque o pastor falou que não tem nada a ver. Né? Então, há um conformismo com essa situação. Alguns pastores se conformam com essa situação até por causa da questão do dízimo, né? A questão dizimática mesmo, e fala assim, para poder não perder a arrecadação, né, para poder não perder essa ovelha, pô, o cara toca muito, né, mesmo ele tocando na noite, vamos deixar o cara aqui, e, né, e aquela coisa toda. Mas não é assim. A Bíblia não ensina isso, principalmente para levita. O cara toca assim, toca na noite. Eu não estou falando do cara que é dono de estúdio, né, eu não estou falando do cara que é um profissional, por exemplo, que faz freela dentro de estúdio, que é o caso de tantos que eu conheço aí, mas eu estou falando do cara que cede às pressões e ele mesmo não é ensinado o seguinte, olha só, meu querido, eu sei que você toca na noite, tá? Vamos fazer o seguinte, quando você conseguir exclusivamente orar e pedir para que Deus venha colocar isso no seu coração, que o seu talento, o que ele te deu de presente, tem que ser vivido para ele. Então, você segura a onda, né? Toca até nas células aí e tal, aquela situação. Eu sei que você tem o desejo e tal, mas não tem como você ceder isso no culto. Não tem. Não há condições. Até porque você vai proferir, não há como proferir atos proféticos, palavras proféticas, e isso envolve parte espiritual. E se o cara não tiver força espiritual, então não tem condição dele ministrar nada. Ele vai ministrar o quê sobre alguém se ele não tem nada? Ele está vazio. E não vem me com essa balela. Não, ele é cheio da graça de Deus. Não me vem com isso. A graça de Deus é um presente que Deus deu. Para todo mundo. Todo. Todo mundo tem esse presente. Só que é um presente fechado. Tem uma fechadura ali. Você só pode usufruir do que tem no presente se você abrir. E a única chave que abre esse presente, chamado graça de Deus, se chama arrependimento e mudança de vida. Então não me vê com churumelo. Não, todo mundo tem a graça. Amém. Logo. Agora você já imaginou que loucura? Todo mundo com um presente embaixo do braço. O que você tem? É um presente com ele. É a graça. E o que tem dentro? Não sei ainda não. Não consegui abrir não. Por que você não conseguiu não? Porque eu não me arrependi e nem mudei de vida. Ok? Então, conformismo não dá. Porque a Bíblia fala que a gente não deve se conformar. Né? A gente deve conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Quer dizer, você nem a questão do conhecimento de Deus, adoração, e vida íntima com Deus, você não se cansa de conhecer. Você continua, você prossegue. Então não há conformismo, você tem que continuar. E eu não estou entrando aqui na parte jihadista do negócio, nem guerra santa, não estou falando isso. Mas o cristão, como cristão, tem que se posicionar. Eu sou cristão, ponto. Eu não faço isso. Acabou. Por que não? Que a Bíblia fala para não fazer, Jesus me ensinou para não fazer e acabou. Ok?
Então, o conformismo é o que tem levado a muitos à questão do ateísmo cristão. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre relativismo. E aí a gente vai entrar em pontos mais polêmicos ainda. Tá ok? Obrigado pela audiência de vocês aí. Deus abençoe a todos. Amém.